Olá, sou Cláudio Ferraz, economista-chefe da Galápagos Capital, e esse é o nosso Weekly Macro Review do dia 26 de junho. A semana consolidou duas viradas importantes. No cenário externo, o petróleo seguiu devolvendo o prêmio de risco do conflito no Oriente Médio. E no Brasil, a ata e o relatório de política monetária deram sinais sobre a postura atual do Banco Central. Sinais, aliás, relevantes. Começando pelo ambiente geopolítico, mais uma vez, o processo de desescalada no Oriente Médio avançou de forma mais concreta. Dentre outras frentes, as negociações entre Estados Unidos e Irã progrediram ao longo da semana na Suíça, com a aparente criação de canais diretos de comunicação. E, de forma relevante, Washington concedeu uma licença temporária de 60 dias para que o Irã volte a exportar petróleo, a ver se isso contém o risco de incidentes relevantes em Hormuz e permite a necessária normalização, mesmo que gradual, do fluxo comercial no Estreito. E lembremos que há fontes de conflito na região que persistem e merecem atenção. Mas a reação do mercado, de fato, foi expressiva e o petróleo Brent seguiu caindo ao longo da semana e passou a operar próximo de $70 o barril. Vindo para o ambiente macro, nos Estados Unidos, o destaque foi o PCE de maio, a medida de inflação usualmente de maior atenção pelo Fed. A inflação cheia avançou 0,45%, com a taxa anual em 4,1%, ainda pressionada por energia. E o núcleo subiu 0,32%, levando a variação anual a 3,4%, algo acima do consenso. Mas a composição foi algo mais construtiva, talvez, do que o número cheio tenha sugerido. O núcleo de bens teve leve deflação e a aceleração ficou concentrada em serviços. Além disso, com a queda recente do petróleo, o próprio headline, ou inflação cheia, deve trazer leituras mais baixas à frente. De qualquer forma, do lado da atividade, cabe lembrar, por outro lado, que ao longo da semana os dados mostraram renda e consumo surpreendendo para cima, reforçando a restauração dos gastos no segundo TRI. Ou seja, o Fed segue num regime que podemos chamar de hold or hike, ou manter ou subir, com juros estáveis no cenário base por hora, mas um risco elevado, de fato, de que juros tenham que subir este ano no segundo semestre, em especial caso o núcleo de inflação não desacelere de forma mais clara até o final do ano. No Brasil, as atenções da semana foram, como dissemos, a ata do Copom e o relatório de política monetária, e a mensagem central e geral foi de um certo descompasso, a nosso ver. De um lado, um diagnóstico claramente mais duro do comitê. O comitê reconheceu que a atividade voltou a acelerar, puxada por setores cíclicos, e o Banco Central revisou o crescimento do ano de 1,6% para 2%, em linha com a nossa expectativa, elevou o hiato do produto para terreno positivo, notou que a inflação cheia e os núcleos superam o teto da meta de inflação e que as expectativas seguem desancorando. E mais do que isso, o balanço de riscos passou a ser qualificado explicitamente de assimetria altista. Por outro lado, a condução foi mais branda. O comitê recomendou não reagir integralmente a choques de oferta, optou por suavizar o ciclo e passou a contemplar, nas suas próprias projeções, diferentes momentos de pausa e retomada nas simulações do cenário, ancorando inclusive a convergência da inflação apenas no horizonte do primeiro trimestre de 2028, um trimestre além do usual neste momento. Por hora, nesse quadro, resolvemos manter como caso base uma pausa em agosto, que já tínhamos, ou de fato, com desemprego ainda em mínimas históricas, como revelado de novo hoje, aliás, renda real crescendo acima da produtividade, crescendo ano contra ano próximo de 4% em termos reais, aliás, e ato do produto revisado para terreno positivo, resiliência da demanda doméstica, inflação corrente acima do teto da meta e piora contínua de expectativas de inflação, a nosso ver, é difícil ver argumentos consistentes para seguir cortando os juros, e o BC deveria pausar. Mas não descartamos o movimento de queda de 25 pontos base na próxima reunião, já que, de fato, ao longo do comentário da press conference do relatório de política monetária, a sinalização para a próxima reunião ficou propositalmente aberta e houve ênfase na ausência de relação mecânica entre essa assimetria do balanço de riscos e os próximos passos da política monetária. Veremos as comunicações e dados da atividade de inflação nas próximas semanas para eventualmente reavaliar ou não essa percepção ainda de pausa em agosto. Olhando à frente, na próxima semana, alguns temas devem dominar. No Brasil, a gente vai seguir acompanhando os dados de inflação e atividade que vão calibrar a decisão de agosto, como disse, além da evolução das expectativas focos, que achamos que deve continuar mostrando piora das expectativas de inflação. E lá fora, teremos uma nova rodada de dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos e vai ser importante confirmar ou não essa resiliência da atividade, além de seguir observando a comunicação dos membros do Fed e, naturalmente, acompanhando a implementação efetiva do acordo no Oriente Médio e o encerramento do bloqueio naval por lá e a evolução das negociações sobre o programa nuclear iraniano. Seguimos atentos, muito obrigado e até breve.